Bom, minha história, quando você fala com um público assim bastante disperso, tem uns que sabem, outros menos, enfim. Eu vou tentar ser muito breve. Eu comecei, o primeiro investimento eu fiz em 71, sempre contando. Ganhei um Fusquinha no concurso, apliquei na bolsa, a bolsa estava subindo 150% ao ano. E em 74, o que sobrou foi o dinheiro para um jantar com vinho barato, né? Aí eu fiquei estudando, tal, montei um negócio, uma loja em 78 e 85 sobrou uma grana de novo e eu me lembro, eu sempre dolarizei um pouco a cabeça, até porque tivemos tantos planos, né, que fica difícil de ser assimilado o valor. Então coloquei US$ 500 de novo em duas ações de duas empresas que hoje não mais existem, Varig e Sharp. De novo eu apanhei, em 88 eu mudei de atividade do comércio para a indústria, e comecei em 91, quando o Collor assumiu. O mercado de vídeo cresceu muito, porque tinha pouco dinheiro e o pessoal tinha dinheiro para alugar filmes. E deu para ter um dividendo. E coloquei tudo em Eletrobras. Em 3 anos, multiplicou por 6, US$ 2 milhões na época viraram 11, quase 12 milhões. E aí teve um crescimento, tive que investir na empresa muito forte para crescer. Em 98, eu voltei ao mercado e hoje me caiu um artigo muito interessante, né? Do Brasil Jornal, escrito pelo Pedro Arbex. Olha o título da matéria. A Berkshire poderia despencar 99% e ainda assim bateria o Standard Poor's, que é o índice americano. Olha só, 99%, não é cair 10%. Aí, eu participo de um fundo chamado Geração Elepar, em que começou em setembro de 98, R$ 1 era uma cota que, por referência, também era US$ 1, né? O real e o dólar estavam juntos, né? 1 a 1. O fundo, nos últimos meses, ele variou entre 130 a 170, a cota. Então, eu fiz uma continha rápida aqui, que se a bolsa caísse 90%, eu ainda teria R$ 1,40, não é? Mais do que eu investi. Então, são 24 anos de história em que subiu 14.000%. Claro que não é assim que se faz a conta tem que ser em cima de juro composto, que isso dá uma renda média de mais ou menos 23% ao ano, faça chuva ou faça sol, né? Então, olha só o absurdo, poderia cair 99% e ainda teria mais do que investiu em 24 anos. Então, o que é importante, né? Eu não estou aqui querendo ensinar ninguém e tal, mas como estamos falando com investidores ou potenciais investidores, o importante é a consistência no investimento. E lembrar que vai ter anos fantásticos e anos menos, né? Mas se ficar no longo prazo, se para em 1.000%, 5.000%, 15%. O grande guru do mercado acionário, que é o Warren Buffett, falaram isso para ele e ele, como sempre, bem-humorado, respondeu: é verdade, pode cair 99%, que ainda assim vou ficar no lucro. Mas não é melhor não tentar. Não é? Então, o importante eu tive perdas lá no começo, idas e vindas, voltei com consistência e estamos aí hoje. Um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Eu estou no mercado há um pouco mais de tempo que o meu amigo Lírio, não é isso? A gente começou com uma corretora chamada Cruzeiro do Sul, onde nós não detínhamos dinheiro para comprar uma corretora, então nós nos associamos e a corretora tinha que ficar no nome de um, ficou no nome do nosso sócio, que era o Danilo, né? E a partir daí nós enveredamos por uma trajetória de aplicações do mercado de valores. Isso nós tivemos no final de 1970, 1971, originado pelos recursos que o Decreto-Lei 156 disponibilizava para os fundos fiscais de investimento. Os bancos passaram a deter um volume extraordinário de valores e de recursos. É difícil até em aplicar todos esses recursos no mercado, então eles optaram por uma trajetória, ou seja, procurar empresas que estivessem dispostas a democratizar seu capital e terem suas ações negociadas no mercado. Nós tivemos um período brilhante até mais ou menos junho de 1971, quando esses recursos deixaram de existir. A partir daí, então, o mercado começou a sofrer uma série de injunções negativas
com pressões que foram se acumulando em virtude daqueles momentos de ouro, enquanto os recursos detidos pelos bancos funcionavam na aceleração das cotações. Muito bem. Passou 71, e eu convencido de que esta nossa Previdência não detinha condições de amparar o cidadão através da cessão de uma renda mensal que pudesse lhe garantir uma vida digna, eu, então, tentei, através das convicções que me eram no momento, tentar uma nova investida, né? E avaliei todas as aplicações da época e cheguei a uma conclusão, que todos aqueles que tinham uma renda boa, ou eles eram controladores ou eles eram parceiros de ações de capital aberto. Muito bem. Eu tentei, então, generalizar essa aplicação, interpretando o seguinte: se você fica 30 anos colaborando e contribuindo para o INSS, por que você não pode ficar 30 anos comprando ações? Então, eu estruturei um projeto, né, na qual eu propunha o cidadão investir 1.000 ações por mês durante 30 anos. Eu tinha a convicção, muito embora não tinha certeza, de que isso poderia ser um maná de resultados. Então, o que eu fiz? Eu criei esse projeto, espalhei no mercado, né? Isso, na época era o presidente, eu esqueci o nome dele agora, mas... E foi feito um trabalho, e esse trabalho versava sobre as ações da CESP, que, na época, elas pagavam um dividendo mínimo prioritário e obrigatório, e ainda disponibilizavam uma bonificação de 10% ao ano. Por quê? Porque, naquela época, a maioria das ações elas possuíam valor unitário. Hoje, as empresas, a grande maioria, não possui valor unitário. Então, quando a empresa possuía o valor unitário, cada vez que aumentava o capital, ela era obrigada a emitir ações. Então, eu fiz esse trabalho, né, imaginando que, ao longo de 30 anos, eu pudesse ter uma aposentadoria boa. Como era apenas uma perspectiva, eu tinha, sim, alguma convicção que, efetivamente, as ações pudessem me oferecer uma renda mensal digna. Então, eu, como estava lastreado também em ações, eu coloquei o título desse mercado em Ações Garantem o Futuro. Nesse estudo, né? Muito bem. Hoje, se eu tivesse que nomear esse trabalho, eu diria o seguinte: ações garantem um ótimo futuro. Tá entendendo? Então, minha trajetória foi essa, sempre de investir na razão direta de ser um parceiro do controlador ou da empresa, tá certo? Nunca com a visão de ser o dono, mas sempre como parceiro. E essa postura e a regularidade com a qual a gente foi comprando ações, hoje eu acabo tendo aí participações expressivas em grandes empresas e que essas empresas distribuem bons dividendos para os seus controladores e nós, que somos os menores, também aproveitamos, tá certo? Então, o segredo do mercado é um só: invista, tá certo? Invista porque você investindo nos projetos de empresa, você está investindo na geração de riqueza, na circulação dessa riqueza e na distribuição dessa riqueza, tá correto? Isso é universal, acontece em todos os países do mundo e aqui no Brasil nós ainda caminhamos, né, para um mercado razoavelmente incipiente, porque a grande maioria que nós temos no mercado hoje, eles não são investidores, eles são especuladores que têm a visão do ganho a curto prazo, é isso? E, no fim, eles acabam até se conscientizando que essa visão acaba sendo retratada como uma perda a curto prazo, tá entendendo? Então, a minha história é essa, o meu projeto ainda eu continuo fazendo, o que eu fazia em 1971, quando dei início a essa minha participação de parceiro no mercado, eu continuo fazendo até hoje, é claro, com valores diferentes, tá certo? Mas a filosofia não mudou e eu digo o seguinte: eu acredito que nos próximos 200 anos também não vai mudar. Ok? É isso que eu tinha que falar.